Vamos conversar um pouco sobre a arte do Billy Gibbons, um dos artistas mais fecundos que nós conhecemos na existência inteira. Nós fomos apresentados ao Billy pelo Tarcísio, e desde o início foi uma experiência de espanto. É muito raro achar um artista fecundo como o Billy. Chegando na casa dele, né? As telas estão por todo lado, nas paredes, no chão, nos cantos, embaixo da cama, em cima das mesas. O Billy vive o que os teóricos de criatividade chamam de fluxo. Só que ele vive esse fluxo assim impressionantemente na história do dia a dia. E vamos ver um pouco algumas das suas criações. Foi muito difícil, né, escolher entre centenas e centenas de trabalhos. Nós escolhemos alguns muito bonitos, que representam como símbolo os outros. E eu queria falar para vocês isso. Muitos livros, muitos estudos falam de criatividade, de processo criador, né? De como é o processo criativo. Mas é muito diferente ouvir as palavras do próprio criador. Então, nós vamos agora fazer essa pequena coletânea, vamos ver juntos algumas obras e ouvir falas do Billy sobre o seu processo de criação. Isso é uma preciosidade, tá bom? Então agora nós vamos ver uma tela que é bem recente. Ela é a abertura do nosso itinerário pela criação do Billy. Em seguida, pensando nele, nesse amigo e nesse grande criador, nós vamos ver uma imagem do Billy em processo de criação. O Billy pintando, com essa concentração impressionante que ele tem. Vamos ver uma imagem dele no próprio ato de criação. Agora, começamos a ouvir também a voz dele sobre como é esse mistério e esse trabalho da criação da sua arte. A Kátia vai ler o primeiro fragmento do Billy que nós fizemos nessa antologia. Quero ser desimportante, me sentir sempre menos, alcançar o nada, alcançar a origem, o nascedouro da criação. Vamos ver agora um trabalho impressionante do Billy, ele ao lado de uma tela que ele fez sobre o Arthur Bispo do Rosário. Observem o Billy brincando com o rosto saindo ao lado da tela, perto do rosto do Arthur Bispo do Rosário. Mais um fragmento do processo criativo. Um texto pela voz do próprio Criador, como nós dissemos há pouco. Tem lugar mais perto para investigar do que a si próprio. O melhor lugar para procurar é dentro. No meu projeto de arte, busco as imagens do fundo do meu ser. Isso envolve a consciência e o desenvolvimento da espiritualidade. As imagens que eu acesso estão na fronteira do eu, no campo da intuição, no nascedouro cósmico das ideias. Minha inspiração e intuição, vou buscá-las junto das vibrações da minha alma com a frequência do espírito universal. O que alcanço costumo chamar de paisagens da alma. A forma de encontrar imagens e palavras para expressar esse processo é a meditação, o não pensar. Só assim acabo esbarrando no inesperado. Agora vamos ver uma foto do Billy em Cachoeira Paulista, com uma tela, a catedral.
Kátia vai dar sequência e ler mais um fragmento do processo de criação. Na realidade, quero buscar o resplendor do desconhecido. Só consigo passar para a tela uma parte aventurada e ínfima de uma conformação de símbolos e conceitos impossíveis de racionalizar. Essa inquietação está dentro de mim. Quero fazer o que nunca fiz antes. O processo é de livre associação. Não tem começo, não tem fim. Vamos ver agora a tela sobre a pele do Billy. Nós temos a felicidade dessa tela estar na capa também do livro Algumas Histórias, Encantamentos Quase Silenciados, que está prestes a nascer, a ser publicado. E a capa foi feita também pelo Billy, que é um capista admirável, que fez muitas e muitas capas de livros nossos, de livro do Tarcísio e de outras pessoas. Podemos olhar brevemente a capa? Mais um fragmento do Billy. Procuro e quero descobrir formas, combinações de cores, tonalidades e texturas diferentes de todas as que já fiz. O inusitado é que me dá prazer. Sinto o imaginário no nascedouro das ideias, como um campo espiritual. Agora, por falar em campo espiritual, uma tela carregada desse sentido de transcendência. Vamos ver a montanha mística. Kátia vai ler uma passagem importantíssima agora do Billy falando sobre o silêncio na criação da pintura. Na poesia, o silêncio é importantíssimo. Não há só o escrever, mas o tempo que antecede e o que sucede também. Esse espaço de tempo silencioso é fundamental. O silêncio precede e advém da poesia feita, pois ela brota no tempo entre um silêncio e outro. Na pintura acontece o mesmo. O silêncio dá sentido a uma obra, proporcionando a atmosfera. Ele convida o espírito do espectador a imaginar, criando sensações e imagens complementares. Este é o sentido e o poder do silêncio. O silêncio é esvaziar-se, simplificar o pensamento, permanecer somente com o essencial. É onde encontramos a criatividade. O silêncio espiritual nos conduz à fonte criadora, ao nascedouro ancestral das imagens, como diz o amigo Tarcísio Bregalda, o silêncio fazedor de princípios. E por falar novamente no Tarcísio Bregalda, na sua imagem que o Billy citou, silêncio fazedor de princípios, vamos ver uma tela muito impressionante, chamada Intervalos do Silêncio. Mas olha, queria contar para vocês, essa tela é criação do Snobigazor, que é um pintor que o Billy Gibbons, e um amigo, também pintor, Luiz Rosa, criaram. Os dois criaram um pintor, Snobigazor, que passou a pintar obras com estilo próprio, com vida própria. Essa seria uma outra conversa, né? Especialíssima, daria uma grande conversa, o processo criativo desse pintor criado por dois pintores. Hoje, o Billy já faz só telas como Billy e o Luiz Rosa como Luiz Rosa. Mas o tempo foi muito intenso e muito prolífico também, o tempo do Snobigazor. Uma das telas mais bonitas, né, mais queridas, é essa que você vai ver agora, Intervalos do Silêncio. Uma preciosidade.
Em outra passagem, o Billy escreve assim: quando começo a trabalhar uma imagem, o que tem em minha frente é um suporte, uma tela, um papel, um nada, somente um espaço em branco. Às vezes, sinto uma enorme indecisão, não sei nem por onde começar, e às vezes parece que minha alma está mais leve, tranquila, parto logo para a ação. Vamos ver um outro trabalho muito admirado, muito querido, por diferentes pessoas de diferentes gostos, mais um trabalho, como você está vendo, de pintura abstrata, que tem proximidades, tem raízes com o expressionismo abstrato também, mas que vai além, que já é um outro caminho. Agora nós vamos ver o Epifania. A Kátia vai ler agora uma das passagens mais poéticas dessa conversação íntima, ao mesmo tempo de dentro e de transcendência, do Billy com as cores e com o que as cores sonham. Comecei a pintar o que as cores sonhavam. Havia uma passagem secreta entre o vermelho e o azul. Entre vestígios de branco, senti uma grande saudade do verde. Dava para ver o roxo morrendo de inveja do amarelo. O laranja fugiu, não quis participar. Vocês viram que nesse processo de escuta do que as cores sonham, elas têm alma, né? Há um animismo aí também muito intenso. O ser das cores. O ser das cores, o quem das cores, né? Esse animismo, isso lembra a poética da infância e a poética também das cosmogonias, né? Das criações mitopoéticas de todas as civilizações humanas em suas origens. Vamos ver mais uma tela dessa família de crescente criação e de conversação tão íntima com o sonho que as cores sonham, assim como as palavras do mundo sonham e sonham poemas. Nós vamos ouvir. Vamos ver, né? Vamos ver, na verdade, né? Talvez possa até escutar também, né? É. Nós vamos ver o trabalho Ursa Maior por Perto. Kátia vai ler mais um pedacinho, né? Do processo criativo do Billy, nas palavras do próprio Billy. Criei um costume, não aguento mais a palavra protocolo, de preencher o espaço vazio com uma cor, ou com manchas coloridas disforme. É sempre menos assustador do que iniciar por uma área toda branca. Preencher os espaços sempre me dá uma sensação de que estou iniciando uma viagem por um mundo de aventura, rumo ao imprevisto, ao inesperado, ao encontro de um grande mistério. Plasmar esse sentimento é algo que flui através de mim. Não preciso entender, não preciso controlar ou julgar. Não existe o critério se é belo ou não. É só trabalhar, pintar, simplesmente fazer. Gostaria de que a gente visse agora, contemplasse um trabalho, pintura digital, que tem um nome assim muito estranho e muito evocativo. O Fantasma do Burrinho. Finalmente, nessa pequena antologia de tantos textos, de tantas falas sobre o processo de criação, nós vamos ouvir um relato assim, muito bonito também,
de como nasceu uma obra. É sempre um acontecimento. Sempre existe o espanto, sempre existe o novo nascente. E a Kátia vai começar a contar um relato, então, de um Depois você processo continua. criativo, depois eu termino mais um pedacinho e a gente vai ver a imagem que nasceu dessa experiência. Numa linda noite de outono, caminhava por uma estradinha de terra. Estava meio escuro, a lua, com seu corpo minguando, não iluminava muito. Olhei em torno para me localizar. Meus olhos foram atraídos para uma cena misteriosa. Ao perceber uma árvore, vi uns pontinhos iluminados, poucas cores, um roxo se misturando aos bordôs, conversando com azuis e até alguns vermelhos esporádicos. O escuro, quase breu da noite, fazia fundo para o alvor de brancos, rosas lavados, amarelos pálidos, verdes quase desmaiando e azuis desfalecidos. Parei e fiquei por um instante admirando o insólito. Havia tanto mistério ali, não deixava de pensar em algo muito antigo. Ao me aproximar mais, meus olhos foram se acostumando à sombra e pude perceber que era um galho florido de um pessegueiro. Imagine, um galho florido de um pessegueiro. E aí o Billy diz: que surpresa! Por certo pensei em algo antigo. Soube que os pessegueiros remontam a mais de 2 milhões de anos na natureza e que já eram cultivados desde 5.000 anos atrás na China. Tudo ali irradiava uma aura de vida, frescor e ancestralidade. Senti um desafio no fundo do meu ser. Como reproduzir o encanto desse momento? Vamos ver agora então a pintura? Flor de pessegueiro. Depois desse breve, breve momento com as palavras criadoras e com alguns dos trabalhos do Billy e também do Snubigazor, nós vamos deixar para você os endereços. O endereço da Galeria A, em São Bento do Sapucaí, onde quase sempre, todos os dias, o Billy trabalha. Não agora, né? Durante a pandemia, não. Mas quase todos os dias, onde ficam muitos dos seus quadros, também do Luiz Rosa. Vamos deixar então a Galeria A, em São Bento do Sapucaí. Convidamos você sempre que puder, que você estiver na cidade, nos altos da Mantiqueira, na Poética Natural da Mantiqueira. Se você quiser sentir de perto a aura, a alma desses trabalhos, a Galeria A fica bem no centro da cidade. Está começando a reabrir, Está né? começando a reabrir, começando já com bastante cuidado a receber as pessoas que amam o chão e os céus da Mantiqueira. E vamos deixar também os endereços do Billy no Instagram e no Facebook, convidando vocês para sempre recomeçarem essa jornada criadora que é sempre nova. Billy, da alquimia das cores.